Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O projeto que libera o funcionamento de bingos e máquinas caça-níqueis foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. A proposta, que acaba com a proibição dos principais jogos de azar no país, deve avançar e após ser apreciada pelo Senado Federal. A atuação dos bingos divide opiniões. Há os que defendem com a argumentação de que haverá a fomentação de empregos e o desenvolvimento do setor, mas também os que veem a medida como a legalização do crime organizado que lida com a lavagem de dinheiro. Para analisar o assunto, convidamos o promotor de justiça José Seabra Mendes Júnior, que coordena a Força-Tarefa de Combate aos Jogos Ilícitos do Ministério Público, e o delegado de polícia Kleber Ferreira, da Terceira Distrital. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa. E eu vou começar com o promotor de justiça, lhe perguntando exatamente como o senhor vê esse projeto aprovado pela Câmara Federal e que possivelmente vai ao Senado, liberando os jogos de azar e os bingos. Bom, o Ministério Público tem acompanhado atentamente essa discussão que vem sendo realizada lá na Câmara de Deputados desde 2003. Foram ao total 8 projetos de lei que hoje estão todos apensados e sendo apreciados pelas mais diversas instâncias da Câmara. Inicialmente foi encaminhado esse exame à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, depois para a Comissão de Finanças e Tributação e agora no dia 16 houve a votação na Comissão de Constituição e Justiça do voto do relator. Então, em cada uma dessas instâncias foram sendo feitas modificações, mas uma tendência que tem se verificado é no sentido da aprovação dos projetos que são a favor da liberação dos jogos e a rejeição daqueles projetos proibitivos. Desses 8 projetos, 5 são proibitivos e 3 são autorizativos. O que nós temos visto na prática é que há uma tendência na liberação do videobingo, do bingo e dos videojogos, as máquinas caça-níqueis, e uma tendência no sentido de não se liberar o cassino e o jogo do bicho. Na verdade, é apenas uma tendência, porque esta matéria agora vai para o plenário da Câmara, para a votação, onde pode receber novas propostas de emendas modificativas, e uma vez vencida a matéria na Câmara, isso então tem que ser apreciado pelo Senado e depois submetido à sanção presidencial. Então, o Ministério Público está atento ao projeto e preocupado com algumas questões que creio que ao longo do programa nós vamos tratar, na medida em que acredito que essa matéria tem que ser amplamente discutida, não só no âmbito do Congresso, mas também por toda a sociedade brasileira. Ok. E o delegado Kleber, como vê essa possibilidade de abertura de casas de bingos? Até no texto me parece que foi retirado a questão dos cassinos, mas não sei se existe alguma diferença e o que isso vai dificultar no trabalho da polícia. Eu, honestamente, não vejo diferença nenhuma. Só vai faltar a roleta, porque já existe hoje funcionando carteados. Né? E vai agregar nesses locais as máquinas caça-níqueis. Mas eu respondo dizendo o seguinte, Marcos, que ao longo do período em que eu estive a testa desse trabalho, hoje é o colega Hars que cuida dessa área, nós verificamos na prática, o que se verificou? Pessoas que iam até a delegacia reclamar que seus filhos estavam gastando dinheiro, as suas mães, suas vós estavam lá dentro, nesses locais, terminando com os seus proventos, praticamente terminando com os seus proventos. Então, só nisto aí, eu não estou falando em lavagem de dinheiro, só nisto aí já é um motivo de não se aceitar que seja legalizada essa atividade, para mim, ilícita. E é ilícita, realmente. Certo, porque eu penso assim, de repente foi liberado, mas digamos uma cidadezinha do interior, né? Lá tem um boteco, um armazém, vai ter caças-níqueis, né? E é uma dificuldade isso para a polícia, não é? Com certeza, realmente para ver qual é o legal e o ilegal. E eu diria mais, a estrutura que vai ter que se montar
para fazer a fiscalização desses locais, que são os lícitos, ou seja, que estiverem dentro da lei. Nem sem falar naqueles que são ilícitos, que ficaria para nós. Mas aquela atividade que são listas, a estrutura que teria que ser montada, será que valeria a pena? Talvez para o dono dos locais das jogatinas vale a pena. E tem mais, também, por que eu sou contra? Porque estas máquinas, elas são adulteradas. Então, é verdade que um trabalho que nós fizemos de escuta telefônica, o próprio sujeito que tinha a máquina na sua casa, telefonou para o dono das máquinas e disse, olha, esta máquina está pagando demais. E ele, por telefone, disse, estou mandando um técnico aí para poder pagar, não deixar de pagar 2, 3 dias. Exato. Então, isso é adulteração. Promotor Seabra, o deputado Biscaia fez um projeto, que inclusive foi rejeitado pela Câmara Federal, que é exatamente o contrário, proibindo os jogos de azar e a liberação dos bingos. Mas isso, de certa forma, mostra que o lobby do jogo é muito forte, porque agora vem um projeto que foi aprovado por 47, me parece. Existe toda uma linha de argumentação no sentido de que seria importante para o país a aprovação dos jogos para incrementar a arrecadação de tributos, a criação de novos empregos, né? Mas acredito que essa argumentação não é convincente a ponto de justificar a aprovação do projeto, na medida em que outras atividades, caso regulamentadas, também gerariam empregos, também gerariam a arrecadação de impostos. Digamos que fosse ser liberada a venda de drogas, ela também geraria pontos de emprego, também geraria arrecadação de impostos. Não acredito que esse seja o argumento mais convincente. Além disso, como já afirmou o delegado Kleber, a questão do vício do jogo é uma questão bastante complexa, na medida em que leva a dilaceração de famílias e de patrimônio. Nós temos verificado no dia a dia do trabalho da Força Tarefa de combate aos jogos ilícitos que uma boa parte das pessoas atingidas pela ludopatia são pessoas aposentadas, pessoas de idade, donas de casa, pessoas que realmente não estão protegidas já em uma situação de ilegalidade do jogo, muito mais em uma situação de legalidade. Hoje nós vemos pessoas que se submetem a entrar às escondidas nos locais clandestinos, onde há caça-níqueis, se submetem a receber nos seus celulares ou nos seus e-mails uma mala direta contendo senhas para ter acesso a essas casas de jogo. Então, se nessa situação adversa a questão da ludopatia cada vez mais nos preocupa, cada vez mais demonstra que novas pessoas estão se tornando aditas ao jogo, imagine numa situação em que o jogo vai ser liberado, onde vai haver onde essa aura de proibição vai cair e onde as pessoas se sentirão muito mais liberadas para utilizar os jogos, para ingressar nesse ambiente nocivo, principalmente para quem tem o problema da dependência do jogo. Correto. Delegado Kleber, desde 2004, os jogos estão proibidos através de medidas provisórias. Dá para o senhor fazer uma avaliação do que mudou de lá para cá? Dá. Eu digo o seguinte, até 2004 era feito operações pela polícia e era poucas operações e não tinha muita produtividade. A partir de 2006, nós fizemos uma parceria com o Ministério Público, o promotor, o doutor Daeli, procurou a nossa chefia de polícia e lá fez essa parceria e nós fomos designados naquela época para conduzir por parte da Polícia Civil essa operação. Para ter uma ideia, eu não vejo, nos meus anos como policial, são 38 anos de polícia, como foi, nesse período todo, quer dizer, de 2 anos até 2009 agora, já existem 8.200 máquinas apreendidas nos nossos depósitos. Quer dizer, eu não vejo operações anteriores a 2006 nessa envergadura, como deu certo essa parceria. Inclusive com um perdimento de bens, não só das máquinas caça-níqueis, e depois o nosso promotor vai falar depois do destino dessas máquinas, evidentemente, mas
o perdimento de bens do que estava dentro das salas, desde cadeira, mesa, ar-condicionado, tudo era apreendido e levado para o depósito. Então, deu certo, é um trabalho que deu certo e que, inclusive, até hoje existe essa parceria e está a todo vapor. Ok. Doutor Seabra, o Ministério Público tem feito um trabalho importantíssimo no combate às caça-níqueis, um trabalho muito interessante. O senhor teria números, pelo menos deste ano? Sim, este ano nós passamos a contabilizar também as apreensões feitas pela Brigada Militar. A Polícia Civil já há algum tempo tem sido nossa parceira nas operações conjuntas realizadas e essa contabilização já vinha sendo feita sistematicamente em outros períodos. Apenas em 2009, houve a apreensão de 1.090 máquinas caça-níqueis pela Polícia Civil, mais 2.722 máquinas pela Brigada Militar, totalizando mais de 3.800 apreensões de máquinas caça-níqueis somente na capital em 2009. Além disso, em valores apreendidos, estamos na casa dos R$200 mil, somente de valores apreendidos no interior das máquinas e com os responsáveis pelos estabelecimentos. Essas máquinas, pelo menos eu creio a maioria delas, estão indo para um projeto do Ministério Público, que tem parceria com entidades, que é o projeto Alquimia. É um trabalho muito interessante, onde os componentes desses equipamentos são transformados até em computadores. E esses computadores vão para escolas e tudo mais. Sendo liberado os bingos, doutor, as caça-níqueis, como fica esse projeto? Bom, na verdade, a nossa convicção é de que, ainda que liberado o jogo na forma em que previsto no projeto de lei que tramita na Câmara, a questão do jogo clandestino não vai cessar. Ao contrário, acreditamos que aqueles responsáveis pela montagem, pela distribuição desse maquinário, os pequenos estabelecimentos, armazéns, tabacarias, barbearias, onde essas máquinas são colocadas de forma às escondidas, de forma oculta, essa situação vai continuar, porque essas pessoas vão seguir não recolhendo impostos, vão seguir tendo lucratividade nessa atividade ilícita. Então, com relação à repressão ao jogo ilícito, ela deve continuar, ainda que no caso de liberação, na medida em que o projeto é bastante restritivo. Ele tem uma série de pontos que restringe a possibilidade de uma abertura de um número muito grande de casas. Existe um critério de proporcionalidade em relação ao número de habitantes, né? Em cidades com mais de 500 mil habitantes, há uma proporção de um estabelecimento para um determinado número de habitantes. E cidades com menos de 100 mil habitantes não devem receber esse tipo de estabelecimento. Além disso, há uma série de questões relativas a um volume necessário de capital social, a necessidade de pelo menos R$1 milhão em capital social integralizado para que uma empresa possa se habilitar a uma autorização do Ministério da Fazenda para explorar o jogo. Então, uma série de questões restritivas na lei que nos permitem concluir que a atividade ilícita que hoje existe vai continuar. Então, nós não tememos com relação ao futuro do projeto Alquimia. Por um lado, o projeto deve sustentar, mas, por outro lado, lamentamos que a situação de ilicitude do jogo deva continuar, ainda que no caso de aprovação desse projeto que tramita na Câmara. Correto. Explorar um pouco a experiência do delegado Kleber, seus 38 anos de polícia, o senhor que já passou por várias delegacias especializadas, inclusive foi diretor do DPM. Qual é a reação das pessoas, delegado Kleber, quando a polícia chega para cumprir um mandado de busca numa casa de bingo? Olha, principalmente aquelas senhoras, os senhores que são viciados, nós não somos bem recebidos, né? Eles não gostam da nossa atuação e acabam criticando a atuação. Agora, em contrapartida, os familiares deles acabam elogiando a atividade que a gente está exercendo naquele momento. Então, quer dizer, realmente é generalizado naquele momento em que se entra no local, vamos dizer assim, a maneira com que eles nos recebem. Eles não gostam, principalmente os idosos. E é fácil a polícia, digamos assim, distinguir a pessoa que é viciada em jogo daqueles que estão ali explorando o local? Tem.
Tem porque eles... basta conversar poucos minutos com eles, porque eles conhecem a máquina, eles só jogam naquele tipo de máquina. Inclusive, tem a clientela de uma sala de jogos, ele tem o horário certo. Não, às 2 horas eu vou chegar na casa e eu quero essa máquina liberada. Então, basta conversar poucos minutos com eles que a gente sabe quem é a pessoa que é viciada ou não. É tranquilamente. Certo. E quando a polícia chega, ou antes, digamos assim, na operação, o trabalho da polícia, ela não fica só no cumprimento daquele mandado de busca. A polícia usa, por exemplo, interceptação telefônica para ver se não vão retirar as máquinas de um local e ir para outro local. Acontece isso? Não só quando nós usamos um crime organizado, nesse caso se pede a escuta telefônica, que foi solicitado e não foi concedido, aí sim se pede e verifica, todos esses trechos aparecem. Quem avisa, quem não avisa, como avisa, como é que é, onde eles escondem as máquinas, isso nós ficamos conhecendo. Mas tem um detalhe importante, o seguinte, porque eles vão se especializando, quer dizer, no início das operações de 2006, quando nós iniciamos essa parceria, nós, na primeira operação, em 30 casos, nós pegamos várias máquinas, eu não tenho agora o número, mas em dinheiro foi apreendido R$900 mil, eu me lembro, quase R$1 milhão. Bom, o que aconteceu? Como na segunda operação já pegamos menos, aí o que eles estavam fazendo? Antes eles deixavam o dinheiro na ceduleira, aquela ali, e só retiravam durante o fim do dia. O que eles passaram a fazer? Como eles sabiam que poderia, a qualquer momento, receber aviso da polícia, eles começaram a sangrar, que a gente chama, eles tiravam, de hora em hora, tiravam o dinheiro das máquinas e escondiam. Outra atividade também que eles faziam, eles começaram também a alugar locais e colocavam, vende-se ou aluga-se, dando a ideia daquele local estava abandonado. Na realidade, ali era um bingo. Certo. Hoje, eles já estão com outra prática. Existem muitas fachadas, né? Sim, as fachadas desse aí. Hoje eles estão com outra atividade. E é bom que se diga no ar isso aí, é que eles estão utilizando muito estacionamento de veículos. A gente pensa que é um estacionamento, entra ali como se estacionamento fosse, e lá no fundo tem uma sala de jogo, e ali que fica escondido. Acontece tudo. Doutor Seabra, os defensores dessa proposta alegam que, liberando os jogos, os bingos, isso iria fomentar empregos e até o turismo no Brasil. E também o principal motivo é de que 15% dessa receita iria para a área da saúde. O que o senhor acha disso? Bom, esse argumento da questão dos recursos sendo destinados à saúde não me sensibiliza na medida que nós já temos um histórico da CPMF que de forma alguma resolveu o problema da saúde pública no Brasil. O projeto, na verdade, ele prevê que as casas de bingo deverão pagar à União, aos estados, 17% da sua receita. Eu, pessoalmente, entendo esse percentual bastante baixo, na medida em que ele é muito aquém daquele percentual que uma boa parte dos brasileiros paga de imposto de renda. Mas, em que pese essa questão, que deve ser discutida no âmbito político, há a previsão de que desse percentual, uma boa parte seria destinada à saúde, mais precisamente 14%, 1% para o esporte, 1% para a cultura e 1% para a segurança pública, né, através de fundos de apoio. Mas acredito que esse argumento também não deva preponderar com relação a essa discussão da aprovação do jogo, já que existem uma série de outros problemas que no projeto de lei não são suficientemente solucionados. Como já disse anteriormente, os caça-níqueis geram, isso é uma comprovação científica, eles geram a dependência. Esse problema da adição ao jogo ele não é discutido suficientemente no projeto de lei. Há uma previsão de um cadastro de pessoas que sofreriam o problema da ludopatia, que deveria ser organizado para impedir o acesso dessas pessoas às casas de jogos. Mas nós sabemos da dificuldade de se implementar um cadastro nacional nesses termos. Quem iria fomentar os dados desse cadastro? Seriam as próprias famílias? Seriam as casas de jogo, que eu duvido muito? Seria a própria pessoa que se autodeclararia dependente do jogo?
Então, essa é uma questão bastante complicada que me parece que o projeto não soluciona. Da mesma forma como, embora o projeto preveja alguns mecanismos de controle e fiscalização por parte do Ministério da Fazenda, com ligação online das casas à Receita Federal, ao COAF, com a presença, inclusive, física de fiscais do Ministério da Fazenda, não me parece que isso seria suficiente para reprimir a lavagem de dinheiro. O que nós temos verificado que no mundo inteiro, onde há cassinos, onde há jogo, há uma ligação bastante íntima com a lavagem de dinheiro. Há muitas coisas aí sendo colocadas, né? Inclusive de que os bingos ficariam, pelo menos, me parece que é uma distância, né? Não sei dizer qual é a distância, 500 metros, me parece, de escolas, mas tem pessoas também fazendo comparações com outros países, como o Uruguai, e uma pressão muito grande nas ruas, né? Ontem mesmo nós tivemos, né, pessoas aí levantando faixas, né, em prol do jogo de bingos, né, e a liberação de caça-níqueis. Com relação à questão da distância regulamentar, ainda está se discutindo se seria 500 metros, se seria 100 metros de escolas e templos religiosos. Não me parece que essa restrição tenha muito sentido, na verdade, porque o próprio projeto prevê a criminalização da conduta de quem permitiu o acesso de menores de idade ao interior da casa. Então, essa distância em relação à escola não teria maior repercussão. Até porque o projeto também prevê que a casa de jogo ela não pode ter nenhuma manifestação ostensiva do que está sendo feito lá dentro. Então, não pode permitir a visualização de fora das máquinas e do que está ocorrendo lá dentro, assim como não pode ter maior indicação de que se trata de uma casa de jogos. Na verdade, me parece um pouco de hipocrisia. Se libera o jogo ao mesmo tempo em que se restringe a possibilidade de acesso visual que está acontecendo lá dentro. Então, não me parece que isso seja relevante, essa questão da distância em relação a templos religiosos, em relação a escolas. O problema maior, no meu sentido, é justamente a aprovação de um jogo em si mesma. E essa possibilidade de passar para as pessoas a ideia de que é permitida a investir todo o seu patrimônio, todos os seus recursos em um jogo que, notoriamente, como disse o delegado, só traz lucro para quem explora, e não para o usuário. Delegado Kleber, o senhor que iniciou o trabalho de repressão aos bingos, né, na polícia, ainda há muitas casas casas clandestinas explorando esse tipo de jogo? Existem, mas eu quero dizer o seguinte, na data anterior a 2006, nós vimos e assistíamos caça-níqueis nas calçadas. Todo e qualquer bar, lancheria, até farmácia tinha essas máquinas caça-níqueis. A partir do momento em que se passou a efetivamente combater essa atividade ilícita, ela terminaram essas casinhas, essas pequenas lojas que se tinha. Mas tem aquelas casas clandestinas, escondidas, hoje estão escondendo, sem indicação nenhuma, e ainda existe. Inclusive estão utilizando até prédios comerciais, alugam uma loja e estão colocando ali as lojas de jogatina. E o que acontece quando a polícia identifica, lá naquela esquina tem uma casa que está explorando o caça-níqueis? Qual é o procedimento que a polícia adota? A Polícia Civil está fazendo só com mandado de busca e apreensão. Continua ainda, né, Antônio? Nós fizemos só com busca e apreensão. E tanto pode ser pedido pelo delegado, como até é feito pelo Ministério Público também. De posse daquele mandado de busca e apreensão, nós vamos no local, apreendemos todo o maquinário, todo o dinheiro que está ali, que são produzidos pelas máquinas, e também os bens que serviram para a atividade ilícita. Pode ser cadeira, mesa, tudo é apreendido. Ok. Nós temos um minuto final, doutor Seabra, para aquele recado do Ministério Público, né, para as pessoas que costumam ainda jogar, né, e também para aqueles que exploram essa área aí de bingos. Uhum. Bom, um aspecto positivo que nós podemos encontrar nesse projeto, assim como em todos os outros que tramitam na Câmara relativos ao jogo, é a tendência a criminalizar a conduta da exploração do jogo. No caso do projeto que autoriza o jogo, criminaliza a conduta de todo aquele que explora o jogo
em dissonância com os requisitos previstos na lei. Porque hoje há uma dificuldade de se implementar um trabalho maior de inteligência, um trabalho de investigação mediante interceptações telefônicas, porque atualmente a exploração do jogo é uma mera contravenção penal. Então a lei limita os instrumentos de investigação para esse tipo de fato. No momento em que se criminaliza a conduta, nós teremos melhor condição de investigar e apurar a exploração ilegal dos jogos. Mas, por outro lado, há uma série de problemas que, no meu entender, prosseguiriam caso fosse aprovado esse projeto e outros que, inclusive, seriam gerados, como, por exemplo, a possibilidade de corrupção de agentes públicos responsáveis pela fiscalização dessas casas de jogo. Então, a posição do Ministério Público hoje é no sentido de acompanhar atentamente esse projeto e aproveito o ensejo para passar uma mensagem aos usuários dessas casas de jogos, que hoje ainda operam na clandestinidade, no sentido de que, no meu entender, não vale a pena a exposição a risco, a exposição ao constrangimento. Muitas vezes a pessoa está lá jogando e ser submetida a uma batida policial, ser submetida a uma identificação para encaminhamento à justiça. Como eu disse anteriormente, o jogo só traz lucro para quem explora e não para o jogador. Ok, muito obrigado pela sua presença, Dr. Seabra, que coordena a Força Tarefa Bingos do Ministério Público Gaúcho. Também, delegado Kleber, mais uma vez, obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho, o senhor que iniciou esse trabalho de repressão pela Polícia Civil. Muito obrigado. Nós vamos ficar por aqui e na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá.